Olá, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Bianca Ferreira, a escritora que mais rala nesse canal. Agora, preparem-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma história, é uma jornada intensa. Oliver tinha apenas 8 anos quando perdeu os pais em um assassinato brutal. Sobreviveu, mas pagou um preço cruel. Foi arrastado para uma terra estrangeira, forçado a se tornar um mercenário ainda criança, apenas para continuar vivo. 22 anos depois, ele retorna à sua terra natal. Mas nada é simples. Segredos do passado e conflitos familiares o arrastam para escolhas impossíveis. Entre o amor e a vingança, Oliver vai descobrir que toda decisão tem um preço, e que às vezes, a maior batalha é contra si mesmo. Então, respirem fundo, porque essa história vai mexer com vocês. Um beijo apertado da tia Bianca, e nos vemos logo, meus amores. Capítulo 4 – Bastardo. O jantar havia se arrastado entre risadas forçadas e comentários triviais, mas quando a sobremesa chegou à mesa, junto com o café quente que exalava um aroma adocicado e pesado, o clima mudou. A porta da varanda se abriu sem cerimônia, e o som de passos arrastados anunciou a chegada dos filhos ilegítimos de César. Dorian entrou primeiro. Usava óculos escuros, apesar da noite, e uma camisa amarrotada como se tivesse dormido com ela em algum sofá de bar. O cabelo desgrenhado parecia proposital, um descuido ensaiado que só reforçava sua aura insolente. Um sorriso largo, quase teatral, se abriu em seu rosto quando os olhos pousaram em Alice. Veja, quem resolveu voltar de Nova York. A voz saiu carregada de falsa alegria, arrastada como uma música debochada. Há quanto tempo, irmãzinha? Estou felicíssimo em vê-la. Atrás dele, os gêmeos Adrian e Elisa seguiram como sombras. Mais jovens, mas com o mesmo ar de desdém herdado da mãe, se entreolharam antes de se acomodar junto ao irmão. Alice se levantou, a contragosto, mas sustentando um sorriso breve. O dever falava mais alto que a vontade. Abraçou Dorian, que se inclinou demais, demorando-se apenas para testar os limites da irmã. O clima, no entanto, se quebrou de imediato quando César ergueu a voz. Por que demoraram? Adrian respondeu antes que o irmão pudesse abrir a boca. Estávamos esperando o Dorian. Um silêncio cortante caiu. César virou-se devagar, os olhos cravando-se no filho bastardo como lâminas. Papai, houve alguns imprevistos, por isso me atrasei. Arriscou Dorian, o sorriso ainda no rosto, embora vacilante. O som do tapa ecoou pela varanda antes que a frase terminasse. O impacto fez o óculos escuro voar, revelando os olhos verdes faiscantes que agora ardiam de humilhação e fúria contida. Cale-se, disse César, a voz mais dura do que o golpe. Você sabe que eu odeio desculpas. O silêncio voltou a cair sobre a mesa. O peso das palavras dele era suficiente para manter todos imóveis, até que Dorian, com um sorriso nervoso e o rosto latejando, puxou a cadeira e se jogou nela como se nada tivesse acontecido. Não há nada para comer? Perguntou, cruzando as pernas, tamborilando os dedos na mesa. Vou buscar para vocês, disse a senhora Emília, já se erguendo. Não. César a interrompeu sem olhar para ela. Se quisessem comer, teriam chegado no horário. Dorian riu, baixo, como quem aprecia o veneno. Os gêmeos se entreolharam, mas não disseram nada. César se levantou, e como sempre, todos se ergueram junto. Ele olhou primeiro para Marcos e James. Vocês vêm comigo. Temos assuntos a tratar. Depois, voltou o olhar para os bastardos e para a filha. E vocês? Passem um tempo com a Alice. Pausou, deixando que as palavras pesassem. Dorian. Mais tarde eu falarei com você. O silêncio dele era pior que qualquer ameaça. César saiu em passos firmes, acompanhado de Marcos e James. A sombra dele parecia permanecer no espaço mesmo após a porta se fechar. Foi então que Dorian quebrou o silêncio, rindo sozinho, um som ácido que reverberava mais do que deveria. Nosso papai continua um homem pontual, não é? Comentou, massageando o rosto onde ainda ardia o tapa. Ele está certo, disse Helena, a voz carregada de frustração. Quantas vezes ele ligou para você, Dorian? Ele abriu os braços, exagerado, como se fosse inocente. Ora, Heleninha, você sabe como eu sou. Um homem ocupado, sempre com compromissos. Helena bufou, levantando-se abruptamente. Saiu com passos firmes, a raiva transbordando em silêncio. Logo depois, Elira também se ergueu, alegando que buscaria algo para os rapazes comerem.
E assim ficaram, Alice, Dorian e os gêmeos, sozinhos à mesa. O sorriso dele se alargou, e os olhos voltaram a brilhar como lâminas prestes a cortar. Então, irmãzinha, disse, arrastando as palavras como quem inicia um jogo perverso. Que tal aproveitarmos esse tempo juntos? O jantar havia terminado há algum tempo, mas ninguém parecia disposto a se levantar de imediato. O ar da varanda ainda guardava o perfume da carne assada, o aroma do vinho tinto e o som abafado dos talheres sobre os pratos. O lago refletia as luzes da mansão em linhas tremidas e douradas, como se o vento brincasse com o reflexo do passado. Alice mantinha os olhos fixos nesse espelho distante, mas ouvia cada respiração dentro da sala. O som do relógio antigo marcava o tempo como uma lembrança impaciente. Tic-tac, tic-tac, insistindo em dizer que o que vinha depois do jantar era sempre pior que o jantar em si. César já havia saído com Marcos e James, e a ausência dele pesava mais do que a presença. Era como se sua sombra tivesse ficado ali, sentada à cabeceira, fiscalizando os gestos, as palavras e até os pensamentos dos que restavam. Helena e Elira também haviam se retirado, cada uma carregando consigo uma parte do que restava da harmonia familiar. Só ficaram Alice, Dorian e os gêmeos, Adrian e Elisa, 3 presenças que pareciam pertencer a um mundo à parte, um que respirava tensão e ironia. O silêncio que ficou não era confortável. Tinha bordas afiadas. Dorian encostou-se na cadeira, o braço apoiado de forma displicente sobre o encosto, girando a taça de vinho entre os dedos. A luz amarelada da varanda batia em seu rosto de forma desigual, metade iluminada, metade mergulhada em sombra. A marca vermelha do tapa ainda cruzava a pele, mas ele parecia não sentir. Tinha o tipo de rosto que se acostuma a apanhar e transformar o golpe em parte do próprio charme. O sorriso dele era calmo, quase gentil, e, por isso mesmo, perigoso. Alice tentava manter a compostura, cada gole dado com calma ensaiada, como quem se esforça para manter o mundo inteiro em equilíbrio. Mas a paz era ilusória. Ela sabia que, quando se tratava de Dorian, tudo podia desabar de uma vez. Ele se recostava de forma descuidada na cadeira, os óculos escuros pousados ao lado da xícara, a camisa amarrotada, como se tivesse acabado de sair de um quarto escuro em alguma boate imunda. O sorriso não deixava o rosto, não era de alegria, mas de escárnio, o tipo de sorriso que só aparece em quem se diverte com o desconforto alheio. Alice conhecia aquele sorriso desde criança. Sabia que era sempre o prelúdio de algo venenoso. Sabe, começou ele, mexendo o café como se fosse vinho caro. Eu pensei que o papai fosse estar de bom humor com a sua volta. Mas, pelo visto, meu plano foi por água abaixo. Alice ergueu os olhos devagar, sustentando o olhar dele sem pressa. Que plano? Perguntou, a voz calma, quase monótona, mas firme o bastante para mostrar que não se deixaria arrastar para a encenação dele. Foi Adrian quem interveio, talvez tentando impedir que aquilo escalasse. Apenas ignore, Alice. Ele está apaixonado, murmurou, encolhendo-se no assento. Alice girou a xícara entre os dedos, o tilintar contra o pires preenchendo o silêncio. Apaixonado? Repetiu, sem disfarçar a descrença. Julian confirmou com um aceno contido. Ele quer se casar com uma mulher. O nome dela é Yasmin Solene. Mas o papai não permitiu. Alice arqueou as sobrancelhas. Explica direito, garoto, disse Dorian, e Julian imediatamente arqueou o corpo para frente, o sorriso sumindo. Por que ele não permitiu? Alice insistiu. Dorian respirou fundo antes de responder. Porque ela não tem dinheiro. O olhar de Alice escureceu, a incredulidade estampada no rosto. Eu não posso acreditar nisso. Dorian riu baixo, quase uma gargalhada, mas havia veneno nela. É a mais pura verdade, irmãzinha. Já tentei convencer o velho de todas as formas, mas ele só me manda sair e me divertir. Nunca me permite sonhar com ela. Alice apoiou os cotovelos na mesa e levou o café aos lábios, respirando fundo antes de falar. E o que sua mãe acha disso? Foi Elisa quem respondeu, cruzando os braços. Ela também é contra. Mas se o papai aceitar, ela não vai criar obstáculos. Alice assentiu, olhando para o fundo escuro da xícara. O reflexo da vela tremeluzia no líquido como se fosse um presságio. Tudo bem, murmurou, quase para si mesma. Se é assim, vou conversar com o papai. A reação foi imediata. Dorian inclinou-se sobre a mesa, com os olhos arregalados. É verdade. Alice ergueu o rosto com firmeza.
É claro. Se o meu irmão está apaixonado, não é certo separar duas pessoas que se amam. Dorian bateu as palmas, rindo como quem acabará de ganhar um prêmio. Eu juro que essa é a melhor coisa que você poderia fazer por mim. A melhor da vida inteira. Já estou até me sentindo melhor. Alice o observou em silêncio, deixando que a empolgação dele se dissipasse um pouco antes de perguntar, com a calma de quem testa os limites. Agora me diga. Essa mulher, ela também ama você? O sorriso sumiu instantaneamente. A mudança em Dorian foi brutal. Seu corpo enrijeceu, os olhos brilharam com algo próximo da fúria, e a voz saiu arrastada, carregada de ódio. E isso importa? Sim, respondeu Alice, firme, sem desviar o olhar. Eu quero saber se o seu amor é correspondido. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto agora deformado pela raiva. Olha, Alice, eu estou dizendo que estou apaixonado. Eu estou apaixonado. A voz aumentou, ganhando um tom de histeria. Não importa se ela está ou não apaixonada por mim. O problema não é o que ela sente, é o que eu sinto. É isso que importa. Alice sentiu a pele arrepiar. Havia algo de doentio naquela declaração, algo que não se limitava ao capricho de um homem rejeitado. Era a obsessão crua, nua, sem máscara. Dorian, começou, tentando manter a voz calma. Mas ele a interrompeu, batendo o punho fechado na mesa com tanta força que os talheres saltaram. O que foi? É verdade. O papai já disse não para você alguma vez? Para a Clara? Para o Marcos? Para o Júlia? Nunca. Nunca com vocês. Mas comigo é sempre diferente. Alice respirou fundo, sentindo a náusea subir. Para com isso. Não foi essa a minha intenção. Então o que você quer dizer, Alice? Gritou ele, levantando-se de súbito. A cadeira arrastou-se pelo chão com um rangido que pareceu ecoar por toda a varanda. Eu disse que quero aquela mulher. Ela é do campo, pura, inocente, linda. E se eu quero que ela seja minha esposa, então ela vai ser minha esposa. O silêncio caiu como um peso sobre todos. Os gêmeos desviaram os olhos, constrangidos, mas não ousaram contestar. Dorian respirava ofegante, o peito subindo e descendo como um animal acuado, mas havia um brilho de prazer perverso em seus olhos. Ele se deliciava com o próprio surto. E pare de fazer tantas perguntas. Gritou de novo, batendo as mãos na mesa. De um jeito ou de outro, eu vou conseguir o que quero, Alice. Ele apontou o dedo para ela como se fosse uma arma. Agora vai dizer para o papai o que eu mandei. E vocês dois, olhou para os gêmeos, levantem-se. Vamos embora daqui. Ele girou nos calcanhares e saiu da varanda, o riso nervoso escapando de seus lábios, ecoando como um aviso sombrio. Alice permaneceu sentada, imóvel, sentindo o coração bater contra as costelas como se quisesse escapar dali. O gosto do café havia se tornado amargo demais. Ela percebeu, com uma clareza cortante, que a volta para casa não significava reencontro, mas convivência com monstros que carregavam o mesmo sangue que o dela. E Dorian era o pior de todos. O jardim da Casa Leto era um labirinto que se estendia para além das janelas iluminadas, um refúgio feito de sombras, perfumes e ecos do passado. As lanternas antigas lançavam manchas de luz amarelada sobre o cascalho úmido, e o ar trazia o cheiro da terra molhada, misturado ao perfume insistente das rosas que cercavam o caminho. Alice caminhava devagar, sentindo a brisa fria atravessar os fios do cabelo, o vestido leve se movendo com o vento. As vozes da casa haviam se calado há pouco, os criados recolhendo os pratos, os risos falsos se dissolvendo no ar, as portas fechadas. Restava o silêncio espesso de depois de um jantar em família, aquele tipo de silêncio que não significa paz, mas exaustão. Marcos vinha ao lado dela, as mãos nos bolsos, o paletó escuro aberto, o colarinho desabotoado. Parecia mais relaxado do que no salão, mas Alice sabia que aquilo era uma ilusão. O irmão era como o pai, nunca relaxava de verdade. O corpo dele podia parecer à vontade, mas o olhar, firme, atento, ligeiramente distante, denunciava a mente sempre desperta, pronta para reagir, para atacar ou proteger. Ele sempre estivera assim, desde que ela era pequena. E talvez por isso, por essa presença inabalável e silenciosa, ela tivesse aprendido a confiar nele mais do que em qualquer outro. Por um longo tempo, caminharam sem dizer nada. O som dos passos misturava-se ao das folhas que se mexiam, e havia algo quase confortável nesse silêncio,
um entendimento antigo entre irmãos que não precisavam falar para saber o que o outro estava pensando. O ar da noite estava mais frio, e Alice cruzou os braços sobre o peito, observando a fumaça suave do hálito se dissolver no ar. Então é isso, disse Marcos por fim, quebrando o silêncio, a voz baixa, rouca, quase cúmplice. Ele não está apaixonado. Está obcecado. Dorian é assim. Nunca amou ninguém, só se apaixona pelo controle. Alice desviou o olhar para o chão, lembrando-se do rosto do irmão mais velho durante o jantar. A raiva nos olhos dele, a forma como falará com ela, como se quisesse feri-la e proteger-se ao mesmo tempo. Era o tipo de olhar que se via em pessoas que tinham esquecido como pedir ajuda. Eu fiquei surpresa, admitiu. Nunca o vi perder o controle daquele jeito. Marcos soltou uma risada curta, sem humor. A família da mãe dele é um desastre. E ele é o pior de todos. Você devia saber disso, Ali. Sei. Mas às vezes acho que ele só quer ser visto. A frase saiu quase num sussurro. Marcos virou o rosto para ela, com aquele olhar que misturava ironia e ternura. Isso é coisa sua. Sempre tentando entender o que não tem conserto. Alice sorriu de leve, sem graça. E você? Sempre com a resposta pronta. Eu? Ele encolheu os ombros. Eu só aprendi a reconhecer quando uma pessoa é perigosa. Caminharam mais alguns metros. As roseiras formavam túneis de sombras sobre o caminho. A luz das lanternas piscava com o vento, lançando reflexos dourados sobre o rosto de Marcos. Não se envolva com isso, disse ele, o tom mais firme agora. Deixe o Dorian se afundar sozinho. Você não precisa resolver nada. Eu sei, respondeu ela, mas o tom soou hesitante. Marcos percebeu. Ele sempre percebia. Alice, disse, parando de andar. Promete para mim. Ela parou também, olhou para ele. O rosto dele era uma mistura estranha de severidade e ternura. O tipo de olhar que só irmãos mais velhos sabiam ter. Aquele que dizia eu mataria por você, e ao mesmo tempo, eu sei o que você vai fazer mesmo assim. Prometo, murmurou, mas ele não acreditou. Seguiram em silêncio por alguns minutos, até que o som distante de um trovão cortou o ar. Alice ergueu os olhos para o céu. As nuvens se moviam depressa, carregadas, cobrindo a lua. Marcos, começou, hesitando. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Qual é o problema com o Oliver Faulkner? O irmão não respondeu de imediato. Continuou andando, o passo firme, as mãos ainda nos bolsos. Só depois de alguns segundos disse, sem olhar para ela. Não se preocupe com isso. Estou só perguntando, insistiu. Eu era apaixonada por ele, lembra? Foi o meu primeiro amor. Marcos parou de andar. Virou-se devagar. O rosto dele estava imóvel, mas os olhos diziam tudo. Eu lembro. Ele sumiu da escola do nada, continuou Alice, a voz mais baixa. Ninguém explicou nada. Disseram só que tinha se mudado. Nunca mais ouvi falar dele. Marcos respirou fundo, e algo no ar mudou. O vento parecia mais pesado. Ele olhou em volta, como se quisesse garantir que ninguém mais estava ouvindo. Você se lembra do tio Adriano? Claro. Foi ele quem matou os pais do Oliver. O mundo pareceu parar. Alice sentiu o ar sair dos pulmões. O quê? A voz dela falhou. Por quê? Marcos olhou para ela por um momento, o olhar firme, mas cansado. Guerra antiga. Território, contratos, poder. Você sabe como era naquela época. Mas isso é absurdo. É o que é. Ela levou a mão à boca, tentando processar. E você fala assim, tão calmo. Como se fosse normal? Não é normal, respondeu ele, sem elevar o tom. É o passado. E o passado nunca fica limpo, Alice. Ficaram parados no meio do caminho, o som do vento passando entre as folhas. A noite parecia observá-los. Então o Oliver perdeu tudo, por causa da nossa família. Marcos assentiu. É melhor você não pensar muito nisso. Difícil. Eu sei. Ele deu um passo à frente, pousou as mãos nos ombros dela. Escuta, Ali. Se o papai descobrir que você ainda pensa nesse cara, vai virar um problema enorme. Ela ergueu os olhos para ele. Você acha que ele faria algo? Acho que ele protegeria o sobrenome. O tom dele era seco, definitivo. E proteger o nome Leto sempre custou caro. Alice respirou fundo, o coração pesado. Então é isso.
Melhor fingir que nada aconteceu. Exato. Por um instante, ela sentiu raiva. Não do irmão, dele, nunca, mas de tudo aquilo que o cercava. Do nome, das paredes, dos segredos que se passavam de geração em geração como uma maldição hereditária. Se a Clara estivesse aqui, teria matado o Dorian, disse Marcos de repente, e o comentário soou tão repentino que Alice riu, apesar de tudo. Ela sempre foi a mais explosiva, disse, rindo de leve. Não, só a mais sincera. Ela nunca soube fingir. Marcos suspirou. Se tivesse visto o jeito que o Dorian falou com você, acho que teria jogado o vinho na cara dele. Ou o copo inteiro. Marcos sorriu. Provável. O riso deles morreu devagar, substituído por um silêncio mais leve, quase nostálgico. O tipo de silêncio que lembra a infância, tardes na varanda, vozes da mãe chamando para jantar. Por um instante, Alice sentiu-se segura. Você acha que o papai percebeu a tensão hoje? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Claro que percebeu. Papai sempre percebe. Ele se inclinou um pouco, o tom mais baixo. Mas ele finge que não, porque às vezes fingir é o único jeito de manter a paz. Alice assentiu. Sabia que era verdade. Naquela casa, a paz sempre vinha travestida de silêncio. O primeiro pingo de chuva caiu sobre a mão dela. Depois outro, e mais outro. Pequenos círculos se abriram nas pedras do caminho. Marcos olhou para o céu e deu um meio sorriso. Parece que o tempo resolveu cooperar. Sempre chove quando a gente fala demais. É o jeito da casa mandar a gente calar a boca. Eles riram juntos, e o som foi leve, quase infantil. Mas quando o riso morreu, o silêncio voltou, mais profundo. A chuva engrossava devagar, cobrindo o jardim com o cheiro forte de terra e flor. Marcos tirou o paletó e colocou nos ombros dela, como fazia desde que eram crianças. Vamos voltar. Alice assentiu, mas ficou parada, olhando o caminho que levava de volta à casa. A chuva escorria pelo rosto, fria, limpa. Você cresceu, disse ele, como se fosse um pensamento em voz alta. Ela sorriu, sem olhar. E você ficou igual. Marcos passou o braço por cima dos ombros dela e a guiou de volta para dentro. A chuva caía mais forte agora, abafando o som dos passos. O jardim, atrás deles, parecia desaparecer na névoa. E Alice pensou, por um breve instante, que talvez todos os segredos da família Leto fossem como aquela chuva. Começavam leves, quase bonitos, até se tornarem algo que ninguém podia mais controlar. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero no próximo capítulo. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.